Olá, aqui é o Demerval, bem-vindo ao CG Escola e hoje nós vamos a mais uma videoaula sobre procedimentos no sistema. Nessa videoaula nós iremos tratar sobre o registro de plano de aula. O registro de plano de aula pelo professor é um instrumento acadêmico que ele registra todas as informações para um planejamento de execução de aulas em um determinado período de tempo. Para fazer o registro de plano de aula, o professor deve acessar o menu Cadastro, Plano de Aula, ou acessar diretamente na tela principal o menu Plano de Aulas, aqui neste link Plano de Aula. Acessando o plano de aula, o professor será levado à tela de registro de plano de aula, onde ele tem um botão para registro, cadastrar novos planos de aula, uma aba Plano de Aula Gravado e uma aba Plano de Aula Compartilhados. O plano de aulas compartilhado nós iremos falar mais adiante. No plano de aulas gravados serão apresentados todos os planos de aula que o professor tem gravado em uma determinada disciplina em um período. Para gravar o plano de aula, o professor deve clicar no botão Cadastrar Plano de Aula. Aqui são apresentados todos os campos que devem ser preenchidos para o registro do respectivo plano de aula. Ele deve selecionar a série, a disciplina que ele vai fazer registro de plano de aula. Os planos de aula são feitos por área de conhecimento. Selecionar um mês que ele quer para intervalo desse plano de aula. Não significa que o plano de aula será mensal, porque ele pode especificar aqui um período menor para esse plano de aula, né? Vamos supor que ele quer um plano de aula para uma quinzena, para uma semana. Vamos especificar aqui mais ou menos uma semana, do dia 1º ao dia 9. E aqui serão os campos onde serão digitados, registrados, inseridos os conteúdos, as habilidades, os instrumentos de avaliação, metodologia de recurso, bibliografia e observação. Alguns desses campos não são obrigatórios, né? Como é o caso da bibliografia e a observação. Então ele deve digitar os conteúdos que serão aplicados nesse período, né? As habilidades que ele quer desenvolver com a aplicação daqueles conteúdos, qual será a metodologia que ele vai utilizar na aplicação desses conteúdos e os instrumentos de avaliação, como que ele fará a avaliação do aprendizado do aluno de acordo com as habilidades projetadas e a metodologia que foi inserida, que foi desenvolvida para aplicar os conteúdos projetados nesse plano de aula. Feito isso, né, ele pode salvar o plano de aula. Se ele tiver bibliografia, ele pode adicionar aqui a bibliografia. Se ele tiver observações sobre esse plano de aula, pode adicionar observações. Esses dois últimos campos não são obrigatórios. Preenchidos os campos, o professor então pode clicar no botão salvar, ou aqui no topo da tela, ou aqui no rodapé da tela. Tanto não há diferença ele clicar em um ou em outro, tá? Então, clicar no botão salvar. Quando ele clicar no botão salvar, ele retornará a tela de plano de aulas gravado, já com o plano de aula, como nós estamos vendo aqui, que ele inseriu o plano de aula que ele acabou de inserir, que está gravado. Aqui nós temos as informações sobre o conteúdo, sobre as habilidades, a metodologia, a avaliação, o ano série, o mês data, quer dizer, o intervalo de data que foi estipulado para este plano de aula, a disciplina que será aplicada esse plano de aula. No menu de opções, esse botãozinho aqui, ele tem um botão para editar. Vamos então acionar o botão editar e o sistema retorna a tela de cadastro para que você possa fazer alterações no seu plano de aula, fazer edição, alterar textos, fazer correção ortográfica, enfim, adicionar, retirar, adicionar uma observação se você quer uma observação nesse registro de plano de aula, enfim. Dentro desses campos, lembrando que não há limitação da quantidade de caracteres que você digita aqui. Não é o tamanho dele aqui que limita. Tá vendo aqui que esse texto aqui ficou maior do que o campo. Então, ele criou uma barrinha de rolagem aqui, ó, tá? Então, não é o tamanho do campo que limita quantos caracteres. Então, ele editou, salvou novamente, ele retorna para a tela, novamente aqui para a tela de planos de aula gravados.
Então, ele pode fazer um compartilhamento desse plano de aula. O que é esse compartilhamento? O compartilhamento está aqui, né, no menu de opções, no botãozinho compartilhar. Quando ele acionar compartilhar, o sistema vai perguntar se ele deseja compartilhar e disponibilizar esse plano de aula com outros professores. Ou seja, a partir desse momento que ele compartilha o seu plano de aula, todos os professores daquela escola terão acesso ao plano de aula. E ficará aparecendo aqui uma mãozinha dizendo que, um ícone com a mãozinha dizendo que esse plano de curso está compartilhado. Esse plano de curso será visualizado por outros professores da mesma escola, somente da mesma escola, tá? Não serão visualizados por professores de outras escolas. Aqui na aba plano de aulas compartilhados. Assim como esse outro professor disponibilizou esse plano de aula aqui. Esse aqui é um plano de aula disponibilizado por outro professor, que foi compartilhado. Ele está aqui na tela. Então, é de outro professor. Se eu desejar, se esse plano de aula couber no meu planejamento, for adequado ao meu planejamento desejado, aos meus conteúdos, habilidades, eu posso fazer a cópia desse plano de aula. Então, vou processar aqui a cópia no botão de opções. Tem um íconezinho aqui, copiar. Confirmar a cópia desse plano de curso para você? Sim. Então, a partir do momento que ele copiou, esse plano de aula passa a ser meu também. Tá vendo aqui? Nós fomos para plano de aula gravados. E esse plano de aula agora, ele é um plano de aula que pertence ao meu conjunto de planejamento. E eu posso, nesse plano de aula, fazer a edição dele. Posso editar esse plano de aula, né? Modificar data, modificar textos, modificar os campos, assim como eu desejar, e salvar novamente. Esse plano de aula pertence agora ao meu conjunto de planejamento. Aquele que você compartilhou está sendo visualizado por outros professores. Eu posso tirar o compartilhamento. Nesse botão de opções, eu tenho aqui a opção não compartilhar. Deseja cancelar o compartilhamento desse plano de curso? Sim. Então eu vou cancelar o compartilhamento desse plano de curso, então ele deixa de ser visualizado e copiado para outros professores. Quem já copiou, copiou. Quem não copiou, não pode copiar mais, porque você tirou o compartilhamento. Eu posso fazer também uma exclusão desse plano de aula. Eu vou clicar no botão excluir, confirmar a exclusão, e aí esse plano de aula será excluído. Após excluído, não há como recuperar um plano de aula já excluído, tá? Você não tem como recuperar, a não ser que avise a nossa central de atendimento com no máximo de 5 dias após a exclusão, para que façamos a restauração desse plano de aula, desde que você excluiu, após a sua gravação, após pelo menos um dia após a sua gravação, houve a exclusão, a gente consegue retirar do backup novamente. Então, nós falamos hoje sobre o registro de plano de aula, que é um procedimento executado pelo professor dentro do SIG Escola, para constar no seu conjunto de planejamento todas as informações acadêmicas sobre o que será executado pelo professor em um determinado intervalo de tempo aqui dentro do sistema. Lembrando que você tem o acesso para a gravação dos planos de aula direto aqui na tela, no plano de aula, ou direto no menu cadastro plano de aula. Então essa foi mais uma videoaula sobre o SIG Escola, e até a próxima videoaula.